Mojuba, Aburu, Aboyeo. Bom, tô fazendo esse vídeo aqui para esclarecer para vocês aquele material que eu mandei sobre culto a Ori, né? Ah, esse material ele tem o objetivo de, uma forma bem sucinta, esclarecer o que é Ori, para o que serve Ori, qual é a influência de Ori nas nossas vidas, né? Como é que a gente faz o culto, enfim, explicar um pouquinho, né? Da onde vem Ori, como é que a gente escolhe Ori, né? Enfim, tentar esclarecer para quem tem que reverenciar, quem tem que cultuar, quem tem que seguir Ori, né? Então, para ficar um pouco mais esclarecido. Falar de Ori é algo muito complexo, tá? Ori ele é composto de vários aspectos, tá? Em sua concepção. Então, falar de Ori é falar de ancestralidade, falar de Ori é falar de Deus, falar de Ori é falar de família, falar de Ori é falar de caráter, enfim, é falar de sociedade espiritual, é falar de clã espiritual, enfim, ele é muito complexo. Então, é um assunto que eu posso fazer um filme, né? Aí com várias versões e a gente não conseguir esclarecer realmente tudo que é Ori, tá? Então, o objetivo desse material não é esse, tá? Então, esse material ele tem o objetivo de esclarecer, né? De uma forma bem sucinta, né? Para quem tem que seguir Ori, né? Reverenciar Ori, cultuar Ori, né? Para poder ter um destino melhor, ter uma vida melhor na Terra, tá? Então ele deixa bem claro e esclarece o que é Ori, né? O nosso Deus pessoal é a única divindade que somente eu posso cultuar, que somente vocês podem cultuar. Então, Oxum, Obatalá, Ogum, Exu, todos esses orixás, eles são orixás de culto coletivo, né? Qualquer um pode cultuar, mas Ori somente eu posso cultuar, né? Eu posso cultuar o meu Ori, somente eu, tá? Ori do Zezinho, somente Zezinho pode cultuar o Ori do Zezinho, tá? Então ali esclarece o porquê disso, o porquê desse motivo, tá? Hoje a gente está vivendo numa sociedade onde cada vez mais se tem a necessidade de cultuar o Ori, cada vez mais a gente busca e deve manter o equilíbrio mental, né? Para a gente conseguir enfrentar os nossos desafios, nossos problemas, né? Que fazem parte da vida, onde todo mundo tem. Não é privilégio de A ou de B. Todos nós temos desafios, né? Nós devemos executar um destino. Então, na execução desse destino, nós vamos ter que passar por desafios, né? Enfim, então esse material ele tem esse objetivo, tá? Então esse material ele não é específico para quem se iniciou no culto de Ori, tá? Quem é que tem que cultuar Ori? Todos nós, tá? O que diferencia de quem se inicia no culto a Ori de quem não se inicia? Quem se inicia ganha um assentamento. E por que ganha o assentamento de Ori? Né? Por que se inicia no culto de Ori? É porque tem uma maior necessidade em manter o equilíbrio espiritual e mental, reverenciando e cultuando Ori. Tá? Então, o Ori é mais propenso a se afastar, a falhar, a dar o devido apoio que a pessoa precisa para enfrentar suas dificuldades. Tem pessoas que não. Tem pessoas que não há essa necessidade. E tem pessoas que sim há essa necessidade. Tá? Então, esse material ele serve para esses dois casos, para quem é iniciado no culto e para quem não é. Todos nós, independente, se há necessidade, se não há necessidade de se iniciar no culto, devemos reverenciar Ori. Todos nós carregamos um Ori, independente de credo, independente de religião, de crença, de fé. Todos nós carregamos Ori, né? Então, o material também deixa bem claro isso aí. O material também descreve ali passos de como fazer a reverência. Então, sempre nos cultos de reverência, de culto a Ori, né? Então, ali a gente executa esses passos, né? Executa, né, essas ações para reverenciar Ori, para conversar com o nosso Ori, né? Bom, existem dias específicos para a gente reverenciar Ori.
sempre nos Ossé, Aô, O, Ossé e Fá. Então, sempre no dia de culto, reverência e Fá é o mesmo culto que a gente reverencia Ori. Então, especificamente nesse dia, a gente tem, né, a necessidade, tem um compromisso com nós mesmos, conosco mesmo, em reverenciar Ori, tá? Então, a gente vai reverenciar Ori. Ah, mas eu quero reverenciar Ori num outro dia, no dia de Ogum, no dia de Obatalá, no dia de Xangô. Pode? Pode, sem problema nenhum. Não há problema nisso, assim como qualquer outro orixá, pode ser referenciado sim em outro dia. Por que que a gente segue um calendário? Esse calendário ele serve para notear, para nortear, para organizar a vida do devoto. Tem pessoas que são devotos de somente um orixá, tem pessoas que são devotos de 4 orixás, 5 orixás, 12 orixás, enfim, para tornar de forma mais organizada, né, a prática de culto do devoto. Tá? Por isso esse auxílio com os calendários. Claro que existe toda uma questão teofilosófica, porque que cada orixá é num determinado dia, que não cabe a gente explicar nesse vídeo. Tá? Mas tem que ter entendimento que sim, pode reverenciar em qualquer dia. Tá? Mas tem dia específico que a gente deve sempre se lembrar, sim, de Ori. E nesse dia a gente vai fazer toda aquela prática que está descrita ali. Bom, ali também descreve ali as orações, os oriquis, os oris, os orins, as cantigas, tá? Eu botei algumas ali. Eu tenho dificuldade com o Yorubá, eu não tenho afinidade com o culto, eu não sei pronunciar aquelas palavras. A gente não precisa se apegar a esses detalhes. Claro que para quem se inicia no culto, né, essa aprimoração, né, de como cultuar, de como fazer, né, como eu mesmo descrevo ali, né, realizar uma cantiga, realizar uma oração, vai potencializar aquele axé? Sim, vai potenciar aquele axé. É assim como entonar uma palavra, um mantra, eu vou ter poder sobre aquela energia que eu vou estar manipulando. Então, sim, é importante. Tá? Mas se eu tenho dificuldade, não consigo pronunciar aquela palavra, não sei como proceder, não sei como reverenciar, deve sim procurar o sacerdote, deve sim procurar orientação de como é que eu procedo, como é que eu faço, tá? Não tenho vergonha disso, né? Nós somos brasileiros, nós não sabemos, nós não nascemos falando Yorubá, né? E não é nada demais, não é nada que a gente vá ali sofrer. A gente nunca deve encarar o culto, a reverência, né? Se ligar a um orixá, se ligar a essa espiritualidade, encarar como obrigação. A gente tem que encarar como compromisso conosco, com nós mesmos. No momento que a gente encara isso como um compromisso e não como uma obrigação, né? Tudo se torna melhor, tudo se torna prazeroso e as coisas vêm de uma maneira muito mais rápidas, né? Essas respostas positivas que a gente espera, tá? Então, quando eu cito lá a questão das cantigas, das orações, tem esse intuito, né? Então, se tem dúvida, procura o sacerdote, né? Outra coisa, é importante sim reverenciar nos dias de Ifá, né? O nosso Ori, né? Então, seguir todas aquelas práticas que estão descritas ali. Tá? Então, isso para nos fortalecer. Né? Então, vai se trabalhar a parte espiritual. Né? Vai ser o auxílio espiritual para manter o equilíbrio mental. Né? E todas aquelas outras ações que saem nas consultas, os tabus, a mudança de comportamento, o auxílio de um médico, um auxílio profissional, a necessidade até de uma medicação, né? Isso aí também deve ser seguido. Existem pessoas que têm facilidade em manter o equilíbrio mental e outras não, né? Tem pessoas que somente usando a espiritualidade conseguem. Tem pessoas que não, precisam de um apoio profissional, precisam de um psicólogo, né? Precisam de uma terapia, muitas vezes até de uma medicação. E não tem que ter vergonha disso, tá? Porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos falhas, todos nós somos suscetíveis a falhas e não temos que ter vergonha disso.
Vergonhoso é saber que nós temos falhas, saber que nós temos problemas e a gente não procura a solução, a gente não se dispõe a melhorar. Isso sim é vergonhoso para um ser humano. E realmente não é digno de uma bênção, tá? Então eu peço para vocês, são seguidores de Orixá, se iniciaram no culto de Ori, a seguir o culto de Ori de forma responsável, né? Praticando as reverências, escutando Ori quando ele quiser conversar conosco, né? Teve um sonho diferente que marcou, né? Procura o sacerdote ali para a gente ver no oráculo, mas é importante que a gente fique atento, tá? Porque Ori está aqui para nos auxiliar, né? Ele é um grande amigo, ele está para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos conduzir de maneira positiva. Ori é o único que acompanha o ser humano aonde ele for. É o único orixá, né? Por isso ele é o nosso rei, por isso ele é a coroa que a gente carrega em cima da nossa cabeça, tá? Por isso que ele foi designado por Olodumare, por Deus, para ser o nosso orixá pessoal. Porque é o único que consegue acompanhar o ser humano e se dispõe a acompanhar o ser humano, auxiliar o ser humano, ser o verdadeiro termo que a gente usa, anjo da guarda. Então aproveitem esse presente que Deus nos deu, certo? Um bom axé para vocês.